Olá, amigos e amigas que acompanham a Hora do Papa. Nosso encontro com as informações do Papa Francisco e da Igreja no Brasil e no mundo está começando. Continuam os trabalhos do Sínodo Amazônico. Vamos conferir informações com nosso correspondente no Vaticano, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Continuam os trabalhos aqui no Vaticano do Sínodo dos Bispos dedicados à Amazônia. Na manhã de ontem, terça-feira, foram realizados os trabalhos da Terceira Congregação Geral. Com a presença do Papa Francisco, prosseguiram os pronunciamentos sobre o Instrumento Laboris. A defesa dos direitos humanos e o drama da criminalização dos líderes das comunidades e dos movimentos sociais foram os temas examinados na manhã de ontem. De fato, na Amazônia, o número de mártires nesse âmbito é assustador. Entre 2003 e 2017, morreram 1.119 indígenas por defenderem seus próprios territórios. E não é tudo. Muitas vezes os líderes sociais são vítimas da impunidade e da insuficiência dos poderes estatais que não garantem a segurança. Nessa ótica, reafirmou-se que a Igreja deve defender os que lutam para tutelar suas próprias terras, criando, onde ainda não existem, específicas redes de proteção e de promoção da justiça social. A tarefa da Igreja, foi afirmado várias vezes, deve ser a de levantar a voz contra os projetos que destroem o ambiente. Ao mesmo tempo, os padres sinodais evidenciaram a importância de promover uma política mais participativa e uma economia afastada da cultura do descarte. Na sala do Sínodo, falou-se também da contaminação dos rios nos quais são despejados os resíduos das atividades minerárias e da desflorestação, ameaça cada vez mais concreta na Amazônia devido à venda de madeira ou à cultivação da coca, mas favorecida por uma legislatura ambiental frágil que não tutela as riquezas e as belezas naturais do território. O Sínodo refletiu também sobre o tema das migrações, tanto das populações indígenas para as grandes cidades, quanto das populações que atravessam a Amazônia para chegar a outros países. Sobre a urgência de pastores para a evangelização da Amazônia, destacou-se a necessidade de uma maior valorização da vida consagrada e também uma forte promoção das vocações autóctones. Outro ponto de reflexão foi a da formação dos ministérios ordenados, pensado em 3 níveis. Uma formação básica nas paróquias, com leitura e meditação da Palavra de Deus. Uma formação intensiva, a tempo integral, destinada a animadores e animadoras das comunidades. E uma formação teológica sistemática para os candidatos aos ministérios ordenados e para os homens e as mulheres que desejam se comprometer no ministério dos leigos. Já na parte da tarde de ontem, a 4ª congregação presidida pelo Papa Francisco se abriu com a oração de toda a Assembleia pelo cardeal Serafim Fernandes de Araújo, que faleceu ontem em Belo Horizonte. A violação sistemática dos direitos dos povos ordinários da Amazônia e a vida em risco em toda a região, ferida no seu habitat, estiveram no centro da reflexão desta congregação. Foi feito um forte apelo para que a Igreja, com a sua voz de peso em âmbito moral e espiritual, tutele sempre a vida, denunciando as muitas estruturas de morte que a ameaçam. Não ao individualismo ou à indiferença que nos faz olhar a realidade como espectadores, como numa tela. Sim a uma conversão ecológica centralizada na responsabilidade e numa ecologia integral que coloque no centro, antes de tudo, a dignidade humana, muitas vezes espezinhada. A situação inaceitável da degradação ambiental na região panamazônica, assim foi denunciado, deve ser enfrentada de modo sério por toda a comunidade internacional, muitas vezes indiferente diante do derramamento de sangue inocente.
As populações nativas, guardiãs das reservas naturais, evangelizadas com a cruz de Cristo, devem ser consideradas como aliadas na luta contra as mudanças climáticas, numa ótica sinodal, isto é, de caminhar juntos, em amizade. No pronunciamento de um delegado fraterno a respeito, foi destacada a necessidade de unir as forças e colocar-se em diálogo, porque a amizade, disse ele, respeita, protege e cuida. O apelo a unir as forças na formação dos missionários amazônicos, leigos e consagrados, enriqueceu a reflexão sobre os ministérios. Também foi invocado um maior envolvimento da presença feminina na Igreja. Evidenciado ainda o exemplo luminoso dos mártires da Amazônia, como o dos 2 servos de Deus assassinados no Mato Grosso, o padre salesiano Rudolf Luckenbein e o leigo Simão Cristino. Pediu-se que sejam evidenciados, inclusive através da mídia, os muitos testemunhos de bons sacerdotes, e não somente os escândalos existentes que, infelizmente, ocupam muitas páginas dos jornais. Além disso, se chagas como violência, prostituição, desemprego e vazio existencial ameaçam as novas gerações, deve ser reiterado que não faltam exemplos positivos de inúmeros jovens católicos. A atenção esteve voltada também para o tema da migração, que na Amazônia tem inúmeras facetas, mas que sempre requer uma ação pastoral coordenada, fundada no acolhimento, na proteção, promoção e integração. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. No período em que a cidade de Roma recebe peregrinos de várias partes do mundo, sobretudo dos países da Amazônia, em vista do sínodo dedicado àquela região, o Papa Francisco fez um pedido na audiência geral desta quarta-feira. Na audiência geral desta quarta-feira, 9 de outubro, na Praça São Pedro, Francisco falou aos fiéis sobre ter um olhar de fé ao próximo e a quem é diferente da gente. O pontífice disse assim, abre aspas, encorajo vocês a cultivar um olhar de fé para com o próximo, procurando estar junto de todos, inclusive daqueles que são diferentes de nós. Que a Virgem Maria vele o caminho de vocês e os ajude a ser sinal deste amor sem condições no meio dos irmãos de vocês. Sobre vocês e suas famílias, desça a bênção de Deus. Fecha aspas. Uma lamparina comemorativa ao Sínodo para a Amazônia foi acesa na Gruta da Anunciação, dentro da Basílica de Nazaré, em Israel. Vamos acompanhar um trechinho deste momento. No dia 6 de outubro, antes da oração do Ângelus, foi acesa uma lamparina comemorativa ao Sínodo para a Amazônia, na Gruta da Anunciação, dentro da Basílica de Nazaré, em Israel. O guardião e reitor da Basílica, Frei Bruno Varriano, disse que a lamparina permanecerá acesa até o dia 27 de outubro, dia do encerramento do Sínodo. O reitor explicou que essa lamparina é sinal de comunhão da custódia da Terra Santa da Ordem dos Frades Menores para com o Papa Francisco e os padres sinodais. Em homilia na Casa Santa Marta, o Papa Francisco explicou que a fé não pode ser condicionada. O Santo Padre alertou os cristãos que estão presos em suas próprias ideias e têm medo de crescer. Estes acabam na ideologia e não na fé. Assim disse o Papa, abre aspas, as duas figuras da Igreja hoje, a Igreja daqueles ideólogos que se escondem em suas próprias ideologias ali e a Igreja que mostra o Senhor que se aproxima de todas as realidades, que não sente repugnância. As coisas não causam repugnância ao Senhor. Os nossos pecados não lhe são repugnantes. Ele se aproxima para acariciar os leprosos, os doentes, porque ele veio para curar, veio para salvar, não para condenar. Fecha aspas. O Papa recordou o diálogo do profeta Jonas, que foi engolido por uma baleia, e então, após 3 dias e 3 noites, foi novamente jogado na praia. Francisco ressalta que, como disse Jesus, abre aspas, Jonas no ventre do peixe por 3 dias
é a imagem da própria ressurreição. Fecha aspas. Encerro o nosso momento de hoje com esta frase do Papa Francisco: cada um de nós cultiva no coração o desejo do amor, da verdade e da vida. E Jesus é tudo isso em plenitude. E esta foi a Hora do Papa. Te encontro amanhã. Obrigada pela companhia.